Ei, soldado! Antes de iniciarmos, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda mais do que você pode imaginar. Agora, foco na missão. O convés da nave The Grudge não estava apenas vibrando. Ele dava solavancos como um animal moribundo, enquanto o estrondo pesado das falhas estruturais internas ecoava pelo chão como uma batida de coração. A capitã Dana Scully firmou as botas contra o metal trêmulo, sentindo a vibração do esqueleto interno da nave rangendo sob o estresse de um casco prestes a colher. Na tela de visualização principal, o orgulho da frota da Terra Unida, a nave capitânia Avalon, simplesmente deixou de existir. Um feixe âmbar colossal, disparado de uma massa orgânica pulsante à deriva no vácuo, fatiou sua liga de titânio como um fio quente cortando cera. Agora, apenas uma nuvem de poeira cintilante e oxigênio congelado restava onde 10.000 almas estavam momentos antes. As naves inimigas eram pesadelos feitos de carne e geometria. Elas não foram construídas, foram cultivadas. Dana observou enquanto várias naves biológicas da classe Strider, criaturas do tamanho de arranha-céus com cascos translúcidos cheios de veias e apêndices finos como de insetos, moviam-se pelos destroços. Pareciam águas vivas abissais, imbuídas de uma intenção maligna, seus olhos brilhando com a mesma luz âmbar doentia que pulverizou a nave Avalon. Luzes de alerta vermelhas banhavam a ponte em um pulso rítmico e sangrento. Dana levou a mão ao alto, ajustando a aba do seu boné desbotado do Florida Marlins para limpar um rastro de suor ardente da têmpora. Ela não olhou para os displays táticos que gritavam sobre o vácuo rastejando pelos convéses inferiores. Em vez disso, olhou para o assento vazio de seu oficial de comunicações, Bob, cuja cabeça estava caída de forma não natural contra um console estilhaçado, seu sangue uma mancha escura contra o plástico cinza. Era para eu estar em uma praia na Flórida hoje, murmurou Sarah, sua voz baixa e firme, cortando o rugido do ar escapando e os alarmes estridentes. Ela agarrou os manches de voo manuais, com os nós dos dedos brancos. Em vez disso, sou a oficial de maior patente que sobrou nesse cemitério. 3 níveis abaixo, nas entranhas sufocantes da Baía de Engenharia, Pete se inclinou sobre um duto de vapor que gritava como uma alma penada. O ar era uma sopa espessa de óleo, ozônio e o cheiro metálico de fluido de refrigeração. Pete não era um homem de manuais ou protocolos. Ele era um homem de feeling. Ele não buscou uma chave inglesa quando a linha principal de refrigeração cedeu. Não havia tempo para ferramentas. Ele envolveu suas mãos calejadas e nuas em uma válvula brilhante em brasa e girou com cada grama de seu peso. O cheiro de pele queimada encheu suas narinas e ele soltou um chiado agudo de dor. Mas seu rosto permaneceu a centímetros do cano, com um sorriso maníaco e protetor rasgando sua face suja de fuligem. Não liga para as explosões, querida. Pete sussurrou para a antepara vibrante, sua voz um rouco suave e desesperado contra o caos mecânico. Ele deu tapinhas no metal escaldante como se fosse um animal de estimação assustado. Eles só estão com inveja do quanto você é rápida. Quer mais combustível? Vou te dar do bom. Só mantém seu coração batendo por mim, e eu te faço atravessar a noite. Ele agarrou um recipiente próximo de lubrificante industrial e despejou diretamente nas engrenagens rangentes do conjunto de propulsores secundários, ignorando as faíscas que bombardeavam seus braços. De volta à ponte, o som pesado de passos precedeu a chegada de Black, conhecido por todos como a Fera. Black era um primata de resgate, uma montanha de músculos densos e pelos cinza grossos das terras altas de Vega 4. Ele tinha quase 2,10 metros de puro poder, vestindo um colete tático puído que mal continha seu peito massivo. Ele invadiu a sala pelas portas deslizantes, mas não estava de mãos vazias. Carregava uma viga de aço retorcida de 2 metros que havia arrancado das paredes desmoronando do refeitório. Black não esperou por uma ordem. Ele viu o mecanismo de travamento da porta principal da ponte estilhaçar, com o metal começando a dobrar para dentro devido a um surto massivo de pressão no corredor adjacente. Com um grunhido gutural que fez os dentes de Dana vibrarem, Black bateu a viga de aço contra a estrutura,
prendendo-a com tanta força que o metal gemeu em protesto. Ele martelou a extremidade da viga no lugar com o próprio punho, selando a brecha no exato momento em que o chiado do oxigênio escapando começou a berrar. Black virou-se para a tela, seus olhos escuros fixos nos horrores orgânicos lá fora. Ele mostrou os dentes, revelando longos caninos. As feras do céu acham que são os únicos predadores, trovejou Black, sua voz como rochas se moendo em um deslizamento de terra. Eles esqueceram o que fizemos com os que estavam no chão. Eles acham que somos a colheita. Eles estão errados. A ponte tremeu novamente quando uma saraivada de pequenos esporos orgânicos, drones biológicos autônomos que pareciam carrapatos de couro gigantes, colidiu contra o casco externo. Dana sentiu o impacto na espinha. Ela não checou os escudos, sabia que já eram. Ela jogou todo o seu peso nos controles, lutando contra a resistência pesada e lenta da direção manual. A nave. The Grudge gemeu, sua estrutura gritando enquanto ela forçava a nave em uma guinada violenta e de revirar o estômago que enviou equipamentos soltos voando pelo convés. Dana observou enquanto a primeira onda de transportes civis, banheiras pesadas e lentas cheias de milhares de famílias aterrorizadas, iniciava o processo agonizantemente demorado de aquecer seus motores de salto. Eram alvos fáceis. A frota biológica já estava girando, seus olhos âmbar escurecendo enquanto se preparavam para disparar outro feixe destruidor de mundos contra os refugiados indefesos. Black, vá para a artilharia auxiliar. Dana latiu, os olhos travados na nave Strider Leader. Pete! Preciso de cada gota de pressão que você puder espremer dessas turbinas. Se os motores derreterem, derreteu, mas eu quero essa nave se movendo como uma bala. É pra já, capitã. Tô mandando as células de reserva para ela agora. A voz de Pete estalou no rádio, pontuada pelo som de um martelo pesado atingindo um cano teimoso. Dana não seguiu para a segurança do ponto de salto. Ela empurrou as manetes de aceleração até o fim, sentindo o rugido dos motores vibrar através de suas botas, enquanto a nave The Grudge avançava. Ela nivelou a quilha reforçada e cicatrizada da nave, balançando a barriga pesada do veículo diretamente para a linha de fogo. Ela não estava mais apenas pilotando uma nave, estava colocando um escudo de ferro humano e teimosia entre os predadores e as famílias atrás dela. Aguenta firme, sua desgraça linda. Dana sussurrou para a nave, seus olhos refletindo o brilho âmbar das armas inimigas carregando. A gente ainda não terminou. O feixe âmbar da nave-mãe inimiga atingiu em cheio o casco da nave The Grudge, mas Dana não esperou o metal derreter. Ela golpeou uma sequência de alavancas físicas pesadas em seu console direito e as saídas traseiras da nave se abriram com um suspiro metálico violento. Em vez de calor do motor, a Nave The Grudge vomitou uma nuvem espessa e sufocante de detritos metálicos e lama química iridescente. A mistura se expandiu instantaneamente no vácuo, criando uma cortina denteada e opaca de sujeira industrial que camuflou a assinatura de calor da nave. Os sensores biológicos dos Striders, aqueles pesadelos esguios e translúcidos que pareciam águas vivas gigantes saídas de um delírio, começaram a oscilar. Seus olhos âmbar piscavam, incapazes de travar a mira na nave através daquela nuvem de poluição humana. "Rodrigo, mantenha esses chamarizes bombando!" Dana gritou por cima do estrondo da ponte vibrante. Rodrigo, um jovem técnico com uma cicatriz irregular no maxilar e mãos sujas de grafite, não respondeu com palavras. Ele martelou o punho contra uma alavanca de liberação travada, com o rosto vermelho de esforço, até que o mecanismo finalmente cedeu. "A nuvem está segurando, capitã, mas eles estão começando a atirar às cegas na área. Estamos sentados em uma gaiola feita de fumaça." Nas entranhas da nave, Pete cansou de ser delicado. Ele estava diante dos injetores de combustível primários, com as botas mergulhadas em uma poça de fluido de refrigeração vazado. Ele alcançou um galão pesado e amassado, com uma caveira pintada à mão e os dizeres "não use" em letras garrafais.
Era um aditivo industrial de alta octanagem feito para perfuratrizes de mineração planetária, não para motores de naves estelares. Com um grunhido de esforço, Pete ergueu o galão e despejou a lama preta e viscosa diretamente na entrada aberta da linha de combustível. A nave não apenas reagiu, ela deu um grito. O zumbido constante dos motores se transformou em um uivo agudo que fazia as placas do piso vibrarem tanto que a visão ficava embaçada. O brilho azul habitual dos propulsores de plasma se intensificou, mudando de cor até se tornar uma luz branca cegante e furiosa que transformou a engenharia em um lugar de fantasmas e sombras. "Bebe tudo, sua safada", Pete urrou, sua voz quase afogada pelo ataque de pelanca mecânico das turbinas. Ele soltou uma risada selvagem e alegre enquanto dava um tapa na lateral escaldante do bloco do motor. "Mostra para eles como uma dama de verdade grita quando toma do bom. Não ouse morrer na minha mão agora." Na ponte, Dana sentiu a onda de poder vibrar pelos manches de voo. Ela não olhou para os visores. Olhou para a lua, que pairava na janela como uma enorme bola de gude cheia de crateras. Ela inclinou a nave bruscamente, com a força G, prendendo-a no assento com o peso de uma montanha. "Vamos usar o poço gravitacional", Dana resmungou, com os dentes cerrados enquanto lutava com os controles. "Vamos dar um estilingue bem na borda lunar e pegar aquela nave mãe líder pelo ponto cego." "Capitã, o casco já está com 90% de estresse", Rodrigo gritou, com os olhos arregalados ao ver os ícones de integridade estrutural ficarem roxos. "Então diz pro casco segurar o fôlego", Dana rebateu. Ela manobrou a nave The Grudge em direção à superfície lunar, com as planícies cinzentas e desoladas da lua vindo em sua direção a velocidades aterrorizantes. Conforme mergulhavam no poço gravitacional, a nave acelerou, com o fogo branco dos motores deixando um rastro irregular contra a escuridão. Do lado de fora, o inimigo enviou seus drones casca para interceptar. Eram criaturas menores, parecendo carrapatos de couro inchados do tamanho de uma van, com centenas de cílios agitados e uma tromba em forma de agulha projetada para perfurar metal. Eles enxamearam em direção à nave The Grudge como gafanhotos. Black, o enorme primata que todos chamavam de A Fera, já estava na torre de artilharia auxiliar. Ele nem se deu ao trabalho de usar o rastreamento automático. Era lento demais para o jeito que ele lutava. Ele havia arrancado a blindagem de proteção das manetes de mira manual, segurando o aço frio com suas mãos enormes e peludas. Pressionou o rosto contra a mira óptica, seus olhos escuros rastreando os movimentos pulsantes dos drones. Com um urro que ecoou pelos dutos de ventilação da nave, Black começou a atirar. Os canhões de defesa não disparavam lasers limpos. Eles cuspiam projéteis pesados de tungstênio que rasgavam o vácuo. Cada vez que Black puxava o gatilho, o recuo sacudia sua estrutura massiva, mas ele se mantinha firme. Um drone casca avançou pelo lado de estibordo, sua parte inferior brilhando com um ácido verde doentio. Black girou a torre com um solavanco violento dos ombros e soltou uma rajada. Os projéteis de tungstênio despedaçaram o couro da criatura, e ela explodiu em um jato de sangue roxo espesso que congelou instantaneamente em uma nuvem de cristais violetas. "Pragas!" Black trovejou, sua voz uma vibração profunda no pequeno casulo. "Saiam da minha casa! Saiam da minha nave!" Ele se movia com uma graça predatória, antecipando os padrões de voo erráticos dos drones e esmagando-os no céu como moscas irritantes. Enquanto a nave The Grudge contornava o lado oculto da Lua, a massiva nave-mãe alienígena, um colosso da classe Kraken, que parecia uma massa emaranhada de placas de quitina e tentáculos ondulantes de quilômetros de extensão, apareceu. Ela pairava sobre os transportes civis, sua bocarra central se abrindo para revelar um núcleo de energia âmbar fervilhante. Dana não diminuiu a velocidade. Ela usou o impulso do estilingue lunar para mirar a nave The Grudge diretamente no flanco da nave-mãe. "Preparar para o impacto!" Dana gritou, sua voz ecoando por todos os convéses. Um interceptador agulha.
Uma nave óssea veloz que parecia um estilhaço de obsidiana com veias vermelhas pulsantes, mergulhou do quadrante superior para bloquear seu caminho. Era uma manobra suicida, com a nave biológica posicionando seu nariz pontiagudo diretamente contra a ponte da nave The Grudge. Dana não vacilou. Ela nem sequer ajustou o curso. Agarrou os manches e os empurrou para frente, inclinando o corpo para a colisão. Eu não vou desviar para um palito de dente gigante, sibilou. O impacto foi visceral. A quilha reforçada e cheia de cicatrizes da nave The Grudge colidiu com o interceptador agulha com o som de 1000 martelos batendo em uma bigorna. A nave alienígena não apenas bateu, ela se estilhaçou. A liga humana da proa da nave, reforçada por anos de reparos e pelas soldas criativas de Pete, agiu como um cutelo. O interceptador partiu ao meio, sua estrutura óssea estalando e seus fluidos internos jorrando em um spray violento e bagunçado por todo o visor frontal. A ponte da nave The Grudge cedeu. Uma chuva de faíscas caiu sobre Dana e Rodrigo, e o grito de metal retorcido encheu o ar. Dana sentiu o impacto estremecedor percorrer todo o seu corpo, seus dentes chocalhando no crânio enquanto a nave atravessava os destroços do interceptador alienígena. O metal gemia, rebites estouravam como tiros, mas a nave The Grudge não parou. Eles romperam a nuvem de restos alienígenas, deixando um rastro de fogo branco e fumaça preta, indo direto para o coração da frota inimiga. Dana limpou um novo rastro de sangue da bochecha, com os olhos fixos na enorme muralha orgânica da nave-mãe à frente. Já foi, sussurrou, sua voz uma mistura de exaustão e determinação fria. Falta o cemitério inteiro. O impacto com o interceptador ainda fazia os dentes de Dana chacoalharem quando a antena principal de comunicações soltou um guincho, um sinal de alta prioridade cortando a estática da batalha. Não era uma frequência inimiga. Era o Conselho Galáctico, com seu emblema de crista dourada piscando no monitor secundário. A face do alto árbitro Vax apareceu. Um ser parecido com um salariano, com dedos alongados e pele da cor de ardósia úmida. Ele estava em uma câmara imaculada que parecia um mundo de distância do sangue e óleo que enchiam a ponte da nave The Grudge. Capitã Scully. A voz de Vax era fina, vibrando com um distanciamento clínico forçado. Por ordem do Conselho Unificado, a espécie humana está, a partir de agora, sob quarentena biológica imediata. Seus transportes civis foram marcados como riscos biológicos de alto nível. Implantamos boias de sinalização para bloquear suas coordenadas de salto. Vocês devem cessar todo o movimento e aceitar a contenção. Dana não parou a nave. Ela nem sequer diminuiu a velocidade. Estendeu a mão e limpou uma mancha de fuligem da tela, encarando diretamente os 4 olhos sem pálpebras do árbitro. Quarentena? Meu povo está sendo pulverizado por águas-vivas gigantes, Vax. Não estamos doentes, estamos sendo caçados. Vocês estão sendo colhidos, corrigiu Vax, seu tom friamente plano. Nossos dados sugerem que essas entidades evoluem absorvendo material genético humano. Se vocês escaparem deste setor, arriscam infectar todo o braço da galáxia. A quarentena é pelo bem maior da galáxia. Rendam-se, ou seremos forçados a ajudar os invasores na sua terminação. Dana soltou uma risada curta e seca que tinha gosto de cobre e poeira. O bem maior. Já ouvi essa antes. Geralmente significa que outra pessoa vai ter que morrer. Ela se inclinou para mais perto do microfone, sua voz caindo para um rouco de cascalho. Você chama de quarentena, eu chamo de sentença de morte. Sai do nosso caminho, árbitro, ou vou começar a usar suas naves como prática de tiro. Estamos indo para casa, com ou sem a sua permissão. Ela cortou o sinal antes que ele pudesse responder, e a tela voltou para a visão caótica da batalha. Atrás dela, Rodrigo digitava freneticamente, seus dedos dançando sobre um teclado meio derretido. Capitã, ele não está brincando sobre as boias, gritou Rodrigo. Os motores de salto das naves civis estão travando. Estamos encurralados no lado escuro da lua. Lá embaixo, no calor sufocante da engenharia, Pete não estava olhando para as telas, mas estava ouvindo.
Ele tinha o ouvido encostado na carcaça da transmissão principal, com um feixe de fios de cobre desfiados entre os dentes. Ele percebeu um padrão na batida rítmica do casco da nave. Um pulso de baixa frequência que parecia sincronizar com a forma como os drones inimigos se moviam lá fora. "Eles estão conversando", murmurou Pete, cuspindo os fios e limpando a graxa da testa. "Não é rádio, é um batimento cardíaco." Ele olhou para uma antena de longo alcance descartada em uma pilha de sucata. Pegou um ferro de solda pesado e começou a ignorar os limitadores de segurança, seus movimentos frenéticos, mas precisos. Ele não estava procurando um sinal. Ele estava procurando barulho. Ele ligou a antena diretamente na linha de energia principal da nave, criando um transmissor improvisado feito para berrar. "Se eles querem se coordenar, precisam se ouvir." Pete sorriu, com os olhos arregalados e injetados de sangue. "Vamos ver como eles gostam de um pouco de heavy metal humano." Ele martelou uma conexão final, enviando uma onda de ruído branco bruto e não modulado pela antena. De repente, um som como o de dentes rangendo ecoou pelo teto da ponte. Era um ruído úmido e de raspagem que fez Dana sentir um calafrio na espinha. Um casulo sanguessuga, uma nave orgânica parasitária que parecia uma craca gigante pulsante coberta de dentes serrilhados, havia se grudado ao casco externo. A nave gemeu quando o parasita começou a injetar uma enzima ácida verde neon, com o som do casco derretendo como o chiado de 1000 cobras. "Capitã, temos uma brecha no Convés 4, Rodrigo berrou, apontando para o mapa de calor estrutural. "A blindagem está liquidificando. Vai comer direto até os tanques principais de oxigênio." Antes que Dana pudesse dar uma ordem, Black se levantou. O enorme primata não disse uma palavra. Ele pegou em um armário um traje de pressão que era 3 tamanhos menor do que ele, com o tecido esticando em seus ombros enormes. Ele não se deu ao trabalho de fechar os selos complexos. Apenas puxou o capacete e agarrou uma furadeira industrial pesada e um pé de cabra massivo. "Black, espera! A pressão externa está oscilando!" Dana gritou. Black se virou na porta da câmara de vácuo, seus olhos escuros visíveis através do visor rachado do capacete. "O metal está gritando, Dana." Ele trovejou, sua voz pesada com uma estranha empatia primitiva. "Eu vou lá matar a coisa que está machucando ele." A câmara de vácuo se abriu com um chiado, e o vácuo do espaço tentou puxá-lo para fora. Mas as botas magnetizadas pesadas de Black bateram no casco externo com um baque metálico surdo. Ele caminhou pelo vazio, sua respiração vindo em arquejos pesados e irregulares pelo rádio. Não havia cabo de segurança. Havia apenas a sombra gigante e peluda de um homem movendo-se sobre a pele cicatrizada da nave. Lá fora, a escala do horror era clara. O casulo sanguessuga era uma massa de tentáculos retorcidos e poros ácidos, seu corpo pulsando enquanto cavava mais fundo na nave The Grudge. Black não hesitou. Ele balançou o pé de cabra massivo com a força de uma criatura nascida para a floresta, mas forjada para as estrelas. O metal gemeu sob seus pés quando ele alcançou o parasita. Ele enterrou a furadeira industrial no centro macio e translúcido da criatura, com o zumbido agudo do motor perdido no silêncio do vácuo, mas sentido através das vibrações em seus braços. Um fluido roxo jorrou da ferida, congelando instantaneamente em estilhaços pontiagudos que atingiram seu traje. Black urrou, um som que se traduziu como uma vibração violenta pelo casco da nave, e começou a arrancar manualmente os tubos de alimentação da criatura das placas do convés. Cada movimento era uma luta de puro músculo contra a biologia alienígena. O metal da nave aguentou firme sob seu peso, enquanto ele lutava para salvar o único lar que lhe restava, um guardião solitário enfrentando a escuridão. A câmara de vácuo soltou um espirro metálico violento enquanto Black se arrastava de volta para dentro, com a pesada porta interna batendo logo atrás dele. Ele desabou contra a antepara, com seu traje de pressão em farrapos e lambuzado por uma gosma verde neon espessa que fedia a vinagre e cobre queimado.
O visor do seu capacete estava estilhaçado como uma teia de aranha, com um fragmento pontiagudo de quitina alienígena cravado a poucos centímetros do seu olho esquerdo. Ele arrancou o capacete, arquejando no ar reciclado da nave The Grudge, com seus pelos cinzentos empastados de sangue congelado. Através das placas do piso, a nave ainda gritava. O lamento eletrônico agudo que Pete havia liberado pelos transmissores era uma força física, vibrando até a medula dos ossos de Sarah. Nos monitores da ponte, a frota biológica estava em um estado de convulsão absoluta. Os Striders, aqueles gigantes elegantes que pareciam águas vivas, perdiam sua graça rítmica, com seus corpos translúcidos pulsando em surtos doentios e erráticos de luz roxa. Vários deles flutuavam sem rumo, com seus tentáculos cheios de veias se emaranhando como trepadeiras moribundas em uma tempestade. A voz de Pete explodiu no rádio interno, acompanhada pelo som de vidro quebrando e uma série de estalos elétricos úmidos. Eu sei que dói, bebê. Só mais um pouco. Me dá tudo o que você ainda tem. Lá embaixo, na sala de máquinas, Pete era um vulto em movimento. Ele estava em cima de um caixote, com as mãos enterradas em uma caixa de junção que disparava faíscas incandescentes contra seu peito. Ele havia ignorado os disjuntores de segurança, desviando toda a carga reserva das baterias de emergência diretamente para os emissores de sinal do casco. Os cabos acima de sua cabeça brilhavam em laranja, com o isolamento de borracha derretendo e pingando como cera preta no convés. Ela está revidando, capitã, gritou Pete, com a voz falhando em um misto de triunfo e desespero. Cada volt que a gente tem está indo direto para a cabeça deles. Estão cegos, surdos e com fome. Segura a onda aí! Tana não perdeu um segundo. Ela viu a brecha. Um corredor irregular e cheio de fumaça entre duas naves-mãe colidindo. Além daquele vão estava o vazio absoluto, o caminho que os transportes civis precisavam para alcançar o ponto de salto final. Rodrigo, sinalize para a Mayflower e para a Hearthstone. Latiu Sarah, com as mãos dançando sobre as manetes dos propulsores manuais. Diga para queimarem os motores até os bocais derreterem. Se não se mexerem agora, não se mexem nunca mais. Rodrigo, com o rosto pálido e manchado de fuligem, enviou a transmissão. Os transportes estão se movendo, capitã. Estão metendo o pé na aceleração máxima. Mas o caminho não ficou livre por muito tempo. Conforme as naves civis pesadonas começavam a avançar, novos sinais surgiram no radar, limpos, nítidos e terrivelmente eficientes. 3 interceptadores da classe Árbitro do Conselho Galáctico mergulharam no setor. Essas naves eram lindas e frias, moldadas como penas de prata polida com propulsores azuis brilhantes. Elas não estavam lá para lutar contra os biológicos. Estavam lá para manter a quarentena. A nave líder do Conselho, comandada por um oficial chamado Valérius, abriu um canal de banda larga. Nave humana The Grudge, vocês estão violando os protocolos de segurança galáctica. Nenhuma nave humana tem permissão para deixar este setor enquanto o contágio biológico estiver ativo. Parem os transportes civis imediatamente ou seremos forçados a abrir fogo. As naves do Conselho se moviam com precisão predatória, posicionando suas baterias cinéticas de alta potência diretamente na frente das naves de refugiados. Eram mais rápidas que as latas velhas humanas e seus escudos estavam intactos. Dana nem olhou para o rosto do diplomata na tela pequena. Ela estendeu a mão e arrancou uma pesada proteção vermelha do console de armas, expondo um conjunto de chaves físicas que não eram tocadas há uma década. Aquilo não era para lasers ou balas de tungstênio. Eram para os velhos sóis, mísseis nucleares táticos projetados para a defesa planetária. Valérius, disse Sarah, sua voz caindo para um rosnado baixo e perigoso. Ela posicionou o polegar sobre o botão de disparo, com os olhos fixos na nave líder do Conselho. Eu tenho 5.000 famílias atrás de mim que perderam seu mundo, suas casas e seus amigos hoje. Eles não têm mais nada a perder, e nem eu. Ela marcou a ponte de comando da nave do Conselho em sua mira. O som de travamento de alvo era um bip constante e sinistro que enchia a ponte da nave The Grudge.
Tira seus brinquedos brilhantes da frente ou vai virar comida de sanguessuga também, avisou Sarah. Eu não estou pedindo, e eu com certeza não vou errar. Valérius hesitou. Na tela, ele olhou para o casco fumegante e destroçado da nave The Grudge. A nave humana era um desastre, arrastando fogo, com o casco segurado por cuspe e ferro, mas estava apontada para a garganta dele com os olhos frios de um predador que já aceitou a própria morte. As naves do Conselho piscaram, com seus motores azuis pulsando enquanto desviavam no último segundo possível, liberando a rota. Eles não estavam dispostos a morrer por uma quarentena. Vai, agora! Rugiu Danan no rádio da frota. Um por um, os enormes transportes civis atingiram seus pontos de salto. O espaço atrás da nave The Grudge dobrou e estalou, uma série de clarões brancos e intensos iluminando a ponte como uma estroboscópica, enquanto os refugiados desapareciam na segurança do espaço profundo. Conforme o último clarão se apagava, um peso opressivo pareceu se instalar na nave. Dana soltou um suspiro longo que nem sabia que estava segurando. Ela olhou para o radar. As naves civis tinham ido embora. Estavam seguras, mas a nave The Grudge ainda estava lá. Os motores, forçados muito além de seus limites pelos aditivos de Pete e pelo grito eletrônico, finalmente tossiram. Um tremor massivo percorreu a nave, seguido pelo som de várias turbinas internas travando com um guincho de metal rasgando. Uma fumaça espessa e oleosa começou a sair das grades de ventilação da ponte. A frota biológica estava começando a se recuperar da interferência de Pete. Os olhos âmbar dos Striders voltavam-se para a única nave humana restante. Centenas deles começaram a se aproximar. Uma muralha de carne pulsante e luz brilhante fechando o cerco. Dana recostou-se em sua cadeira, com os braços pesados como chumbo. Olhou para Black, que estava encostado na parede, e para a unidade de comunicação onde Pete arquejava em busca de ar. Capitã. A voz de Pete veio, baixa e cansada. O núcleo fritou. Estamos à deriva. Dana assentiu, com um pequeno e sombrio sorriso tocando seus lábios enquanto observava o enxame de monstros se aproximar. Ela não procurou uma saída. Apenas enfiou a mão no bolso, tirou um chiclete amassado e o colocou na boca. Não importa, Pete, disse ela, observando o primeiro drone biológico se agarrar ao casco externo. Eles conseguiram. Essa é a única conta que importa hoje. Os transportes civis tinham partido, com seus rastros de salto de um branco incandescente desaparecendo na escuridão. Mas o espaço ao redor da nave The Grudge estava longe de estar vazio. Dana Scully se inclinou sobre o radar tático, seus olhos rastreando uma dúzia de assinaturas âmbar brilhantes. Os Striders estavam fechando a formação, movendo-se como uma mão bioluminescente gigante apertando o cerco. Eles usavam uma manobra de pinça, com seus tentáculos longos e pulsantes se agitando enquanto coordenavam o golpe final. Eles estão vindo atrás da carcaça, murmurou Sarah, com a voz rouca pela fumaça que ainda subia dos painéis do teto. Ela olhou para uma massa rodopiante de gás iridescente, roxo e dourado, a apenas alguns milhares de milhas da proa de estibordo. O véu ionizado, uma nebulosa de gás instável que destruía sensores e fritava eletrônicos sem blindagem. A gente ainda não está pronto para virar troféu. Ela bateu com a mão no link de comunicação. Pete, vou mergulhar a gente no véu. Preciso que os motores gritem, não apenas que tossam. Você consegue me dar 5 minutos de inferno? Lá nas profundezas da engenharia, Pete estava ajoelhado na frente de um acoplamento de força primário que brilhava em um vermelho doentio e translúcido. O calor na sala era tão intenso que parecia um peso físico contra seu peito, e sua camisa estava grudada na pele com suor e sujeira. Ao lado dele, um jovem aprendiz chamado Ares, um alienígena de pele azul e traços finos, com apêndices na cabeça que oscilavam, tentava desesperadamente borrifar supressor de chamas em uma placa de circuito derretendo. Capitã, o núcleo está em 120%. Pete gritou de volta com a voz pontuada pelo estalo agudo de um cano de refrigeração estourando por perto.
Os dissipadores de calor estão virando poças de escória aqui embaixo. Se a gente forçar mais, essa nave vira um fogo de artifício muito caro. Dana ajustou o boné, apertando os manches de direção manual. Então deixa derreter, Pete. Só precisamos deles por mais 5 minutos. Me dá o gás ou a gente não vai viver o suficiente para se preocupar com os reparos. Entendido, capitã, resmungou Pete. Ele se voltou para Aris. Garoto, agarra aquela alavanca de acionamento manual. Quando eu disser, puxa como se estivesse tentando arrancar o coração de um deus. Não olha para as faíscas. Enquanto Pete preparava o motor para sua corrida final e suicida, Black, a fera, permanecia no centro da ponte. Ele olhou para a tela principal, onde a massiva nave-mãe alienígena surgia. Era um titã da classe Krakon, uma montanha de placas de quitina escura e milhares de sensores em forma de chicote que tateavam o vácuo em busca de vida humana. Black não esperou ordens. Ele se moveu até a central de comunicações, empurrando uma cadeira carbonizada do caminho. Ele acessou a frequência de ruído branco, improvisada por Pete, mas, em vez de estática, abriu uma transmissão de banda larga. Vocês se chamam de colhedores? A voz de Black não era apenas um som, era uma vibração que sacudia o vidro da ponte. Acham que podem simplesmente nos colher das estrelas como frutas maduras? Ele se inclinou para o microfone, seus olhos escuros queimando com um fogo primitivo e ancestral. Vocês não são deuses. Vocês são apenas sanguessugas gigantes se alimentando da bravura de homens melhores. Meu nome é Black, e eu sou a muralha que vocês não podem escalar. Ele começou a uivar, não um grito de medo, mas um desafio rítmico e gutural em um dialeto das terras altas que Pete o ajudara a traduzir em um pulso digital. Era uma provocação, um gancho psicológico projetado para atrair a inteligência fria e coletiva dos alienígenas. Ele seguiu o insulto esmurrando o botão de disparo do canhão de proa principal. Um único projétil denteado de tungstênio rasgou o vazio, atingindo a nave-mãe diretamente em seu olho sensorial central de cor âmbar. A massiva estrutura orgânica estremeceu, sua bioluminescência mudando de um roxo constante para um carmesim irregular e furioso. A nave da classe Krakon girou, seus tentáculos de 300 metros agitando o espaço enquanto travava o foco inteiramente na nave The Grudge. Ignorou os destroços flutuantes da frota, com sua fúria coletiva agora focada na única nave quebrada que ousou cuspir em sua cara. Isso mesmo, vem com o papai, sussurrou Sarah. Ela sentiu a onda de poder vindo da engenharia, enquanto as placas do convés começavam a zumbir com uma intensidade violenta que chacoalhava os ossos. Black, continue falando. Rodrigo, segure os estabilizadores com as mãos nuas se for preciso. A nave-mãe acelerou, sua massa colossal lançando uma sombra sobre a nave The Grudge como uma lua caindo do céu. Dana esperou, seus dedos pairando sobre os botões dos propulsores laterais. Ela observou os marcadores de distância em sua tela. 5 milhas, 4, 3. Agora, rugiu Sarah. Ela socou os propulsores em uma manobra de frenagem reversa total. A nave não apenas desacelerou, ela se retorceu. Cada parafuso e rebite na ponte parecia gritar ao mesmo tempo enquanto os compensadores lutavam para evitar que a tripulação fosse esmagada contra o vidro frontal. A nave The Grudge girou em seu eixo, a estrutura gemendo em um som de uma montanha de vidro quebrando. Atrás deles, a sombra da nave-mãe pairava, sua bocarra massiva se abrindo para disparar um feixe final de luz âmbar. Mas ela estava rápida demais, seu próprio impulso a levando para frente como um touro enfurecido. A nave The Grudge deslizou de lado pelo vácuo, o fogo branco de seus motores sobrecarregados, abrindo um caminho na escuridão. Dana empurrou os manches para frente, mirando a proa da nave diretamente no coração azul elétrico e rodopiante do véu ionizado. "Segurem-se!" gritou Dana quando os primeiros fiapos de gás da nebulosa atingiram o casco. A nave mergulhou na névoa. Lá dentro, o mundo se transformou em um caleidoscópio caótico de azuis neon, roxos e arcos elétricos brancos cegantes. O radar morreu instantaneamente, substituído por uma parede de estática estridente. Mas Dana não
estava mais voando pelo radar. Ela estava voando pela sensação da vibração da nave em suas botas. Logo atrás deles, a sombra gigantesca da nave-mãe a seguiu, sua massa orgânica massiva desaparecendo na névoa espessa e brilhante. Ela havia caído na isca, perseguindo os humanos, matadores de sanguessugas, direto para o único lugar onde seus sensores superiores e seu tamanho colossal eram suas maiores fraquezas. Dana sorriu sombriamente, enquanto os raios da nebulosa começavam a dançar pelo casco da nave The Grudge. A armadilha estava montada. Os caçadores agora estavam no mato alto e não faziam ideia de que os humanos eram os únicos segurando os fósforos. As névoas azuis e violetas do véu ionizado rodopiavam contra o vidro da cabine como uma tempestade de neon. Mas Dana Scully não estava olhando para o show de luzes. Ela observava os medidores de calor em seu console esquerdo, que vibravam tão violentamente que pareciam prestes a saltar fora. A nave The Grudge agora estava rodando à base de puro ódio. "Pete, já entramos o suficiente", gritou Dana no rádio, as mãos trabalhando nos propulsores laterais para evitar que a nave capotasse nas correntes erráticas da nebulosa. "A grandona está colada na nossa rabeira. Solta aquela trilha que combinamos. Faz uma sujeira aí." Lá embaixo, na Baía de Engenharia, Pete não precisou de um segundo convite. Ele estava entre duas tubulações de combustível massivas e latejantes, seu rosto iluminado pelos flashes vermelhos e rítmicos do reator superaquecido. Ao lado dele, Ares, o aprendiz da espécie Kaeri, apertava freneticamente uma válvula de desvio com uma chave de boca longa. Pete agarrou uma alavanca de acionamento manual e a puxou contra o peito. Ele não estava apenas ajustando o fluxo, estava forçando os injetores a despejar plasma bruto e não refinado diretamente nos coletores de exaustão. Era uma manobra que daria um ataque cardíaco em qualquer inspetor de segurança. "É agora, querida", sussurrou Pete, encostando a testa no metal vibrante da carcaça principal. Ele podia sentir a agonia da nave nos próprios dentes. "A dança final. Não me decepciona agora, sua vagabunda linda. Só mais um gás pra gente fechar com chave de ouro." Ele beijou o console, ignorando um spray de faíscas que chamuscou sua barba, e escancarou o último injetor. Atrás da nave The Grudge, uma trilha espessa e denteada de plasma instável e superaquecido começou a vazar para o gás da nebulosa. Para quem olhasse, parecia que a nave estava se desfazendo, deixando um rastro incendiário de fogo líquido. Dentro da névoa, a nave-mãe da classe Kraken surgiu como um pesadelo. Era uma montanha de quitina escura e ondulante, com seus milhares de tentáculos sensores se agitando enquanto tentava processar o ambiente caótico. A criatura alienígena estava confusa pela nebulosa, mas a visão da nave humana danificada vazando fluido foi demais para seu instinto predatório ignorar. Ela avançou, sua bocarra massiva se abrindo para engolir a nave The Grudge inteira. Conforme os sensores gigantes e pulsantes da nave-mãe provavam a trilha de plasma, o alienígena começou a disparar suas armas principais, lanças de energia concentrada. Mas a nebulosa estava jogando contra ele. Cada vez que o alienígena atirava, o gás superaquecido do véu ionizado reagia com a trilha de plasma que Pete havia deixado para trás. Pequenas explosões em cadeia começaram a ecoar pela névoa. O fogo não estava apenas queimando, ele estava se expandindo, criando uma parede de interferência incandescente que cegava os sensores térmicos da nave-mãe. Os olhos âmbar do alienígena piscaram e escureceram, sua massa colossal cambaleando pelas nuvens, enquanto o próprio ar ao seu redor se transformava em um forno. Na ponte, o calor estava se tornando insuportável. Dana sentia o cheiro da vedação de borracha das janelas derretendo. "Black, o pacote está pronto?" Black, a fera de pelos cinzas, estava no compartimento de carga secundário, diante de um cilindro metálico antigo e volumoso. Era uma ogiva de fusão do projeto Old Sun, uma relíquia dos primórdios da expansão da Terra. Não tinha mira inteligente ou IA sofisticada, era apenas um instrumento pesado e bruto de destruição. Black agarrou um martelo industrial pesado
e descarregou no pino de travamento enferrujado do detonador manual. Clang. O som ecoou pelo porão. Ele bateu de novo. Clang. No terceiro golpe, o pino se partiu, e a luz de status da ogiva mudou de um vermelho fosco para um amarelo piscante e ameaçador. "O pacote está vivo, Dana", trovejou Black, sua voz firme mesmo com a nave dando solavancos por causa de uma explosão próxima. Ele deu um tapinha no metal frio da bomba. "Ela tem pavio curto e um gênio do cão, igualzinho a nós. Na escuta. Corre pra ponte, Black. Vamos fazer a curva." Dana agarrou o freio de mão de emergência dos propulsores de bombordo. "Rodrigo, trava o cinto. O chão vai sumir agora." Dana não apenas virou a nave. Ela executou um pivô com motor cortado. Ela desligou os motores principais, permitindo que o impulso levasse a nave para frente, e então disparou todos os propulsores de manobra do lado esquerdo de uma vez. A nave The Grudge gemeu, um som de uma catedral de ferro desmoronando, enquanto realizava um giro de 180 graus no centro da nebulosa brilhante. Por um breve segundo, a tripulação foi prensada contra a lateral da ponte pela pura força centrífuga. O console de Rodrigo se estilhaçou, e Black teve que cravar as garras na antepara para não ser lançado pelo quarto. Mas, conforme a nave terminava o giro, ela estava perfeitamente alinhada. Através das névoas azuis rodopiantes, a bocarra de alimentação aberta da nave-mãe alienígena apareceu, a menos de 1 quilômetro de distância. Era um buraco escancarado de tecido translúcido e úmido, brilhando com a energia âmbar que tentava carregar para um tiro final. "Hora do lanche", sibilou Sarah, o polegar pairando sobre o botão de lançamento manual. Ela não usou o computador para mirar. Alinhou a proa cicatrizada da nave The Grudge com o centro daquela garganta brilhante e sentou o dedo no botão. A nave deu um solavanco quando a ogiva do projeto Old Sun foi cuspida pelo tubo principal. O míssil não deixou um rastro limpo. Ele capotou levemente enquanto cortava a nebulosa, um raio primitivo indo direto para o coração da besta. A ogiva desapareceu na bocarra da nave-mãe. Por um batimento cardíaco, nada aconteceu. "Pete, tudo o que você tiver. Agora!", gritou Sarah, socando as manetes de aceleração para o máximo de emergência. Os motores não apenas rugiram, eles entraram em erupção. A nave The Grudge saltou para frente, seu casco chamuscado vibrando tão forte que o vidro começou a trincar. Atrás deles, o centro da nebulosa subitamente tornou-se um branco puro e cegante. A explosão da ogiva de fusão incendiou os gases ionizados do véu, criando uma supernova localizada que começou a engolir tudo em seu caminho. Dana manteve os olhos fixos na frente, os dentes cerrados contra o calor, enquanto pilotava a nave destroçada rumo à borda das nuvens, correndo contra a parede de fogo que estava apagando o inimigo da existência em tempo recorde. O clarão branco da ogiva de fusão não apenas incendiou a nebulosa, transformou o véu ionizado em um sol vivo por um único e devastador segundo. A onda de choque da explosão atingiu a popa em frangalhos da nave The Grudge, erguendo a nave como um pedaço de madeira à deriva em um furacão. O metal guinchou enquanto a energia cinética golpeava o casco, enviando o veículo capotando sem parar para fora das nuvens. Lá dentro, o mundo era um caleidoscópio de estrelas girando e alarmes piscando, até que a nave finalmente se estabilizou com um solavanco de quebrar os ossos. Dana Scully sentiu o impacto antes de ouvi-lo. Ela foi lançada para frente, com a testa batendo contra a borda afiada do console principal do piloto. O mundo escureceu por um batimento cardíaco, preenchido apenas pelo cheiro de plástico queimado e o gosto metálico de seu próprio sangue. Quando abriu os olhos, a ponte era um destroço. Faíscas caíam do teto como chuva, e uma névoa cinza e espessa de fumaça pairava no ar. Ela levou a mão ao rosto, com os dedos saindo vermelhos de um corte profundo sobre a sobrancelha. Ela não gemeu, não gritou, simplesmente limpou o sangue dos olhos para conseguir enxergar os monitores. "A máquina de café ainda funciona?" A voz de Dana era um rasgo áspero, mal audível por cima do estalo dos fios queimando.
Ela agarrou a borda do assento, puxando-se de volta para a cadeira da capitã. Porque eu vou precisar de uma dose tripla se a gente for fazer isso de novo. Um som de metal batendo veio da escotilha. Pete emergiu do duto de manutenção da engenharia, coberto por uma camada espessa de fuligem preta e espuma química amarela de um extintor estourado. Sua camisa tinha praticamente sumido, revelando um novo mapa de bolhas vermelhas de calor pelos ombros. Mas ele sorria como um homem que acabara de ganhar uma partida de pôquer de apostas altas. Ela ainda está respirando, capitã. Pete riu, um som selvagem e histérico que ecoou pela ponte moribunda. Ele deu um tapa na lateral de um monitor piscante, deixando uma marca de mão gordurosa. Ela é uma velha durona. Olha só para ela. O núcleo está gritando, o fluido de refrigeração é praticamente puro vapor e eu acho que temos um buraco do tamanho de uma garagem no convés C, mas o coração dela ainda está batendo. Rodrigo se ergueu debaixo de sua estação, com o rosto pálido, mas determinado. Ele começou a digitar no único terminal funcionando. Os sensores estão voltando, a maior parte. A nave-mãe sumiu, Sarah. Não sobrou nada dela a não ser cinzas brilhantes e algumas placas de quitina à deriva. Mas a vitória pareceu durar pouco. Uma transmissão de vídeo em alta definição forçou a entrada na tela principal, ignorando os firewalls danificados da nave. A imagem que apareceu era a ponte de um massivo couraçado do Conselho. Estava cheia de oficiais, criaturas como o Zelari, com sua pele azul e coroas de cristal flutuantes, e os brutamontes Crowley, que pareciam crocodilos bípedes em armaduras de prata ornamentadas. O alto árbitro Vax, o oficial de pele de ardósia de antes, estava no centro da tela. Seus 4 olhos estavam arregalados, piscando em sucessão rápida enquanto ele encarava os dados da batalha. Ele parecia menos um líder e mais um homem que acabara de ver um fantasma. Capitã Scully, a voz de Vax tremia, o distanciamento clínico de antes completamente estilhaçado. O que você fez? Aquela estrutura, aquela bioentidade, era uma ameaça de extinção classe alfa. Nossas frotas evitam esse setor há 3 séculos. Como um veículo cinético primitivo conseguiu uma neutralização total? Atrás dele, um general Crowley com escamas banhadas a ouro inclinou-se para a frente, seus olhos âmbar estreitados com uma ganância predatória súbita. Árbitro, esqueça as formalidades. Precisamos das especificações técnicas dessa arma. Imediatamente. Se os humanos desenvolveram uma forma de ignorar a blindagem biológica dos colhedores, esses dados pertencem ao Conselho para a segurança do coletivo. Danaus observava. Ela via como eles não perguntavam sobre as milhares de vidas humanas perdidas. Via como não ofereciam uma única nave médica ou uma gota de combustível. Eles já olhavam para os destroços do lar dela como um laboratório. Do lado de fora do visor, as massivas formas prateadas da frota de pacificadores do Conselho começaram a emergir da escuridão. Eles não estavam se movendo para proteger a área contra o inimigo. Estavam se movendo em uma formação apertada e agressiva para cercar a nave The Grudge. Suas portas de armas estavam abertas, brilhando com uma luz azul suave que Dana sabia ser um aviso. Capitã Scully, disse Vax, recuperando um pouco de sua autoridade. Estamos enviando uma equipe de abordagem para confiscar seu veículo e sua tripulação. Pelo bem da segurança galáctica, você entregará todos os diários de voo, dados de engenharia e a composição específica do agente incendiário usado na nebulosa. Não resista. Estamos aqui para garantir que os dados sejam preservados. Dana estendeu a mão e pegou seu boné desbotado do chão, colocando-o firmemente de volta na cabeça. Olhou para Pete e Black. Pete parou de rir, seus olhos tornando-se frios ao olhar para as naves do Conselho. Black, com seus pelos ainda empastados de gosma alienígena, postou-se atrás de Dana como uma montanha de vingança sombria, suas garras clicando contra o chão de metal. Vocês ficaram sentados aí, disse Sarah, sua voz caindo para um sussurro baixo e perigoso que parecia carregar mais peso do que o rugido do general do Conselho. Ficaram sentados aí em suas salas limpas e suas torres de prata enquanto a nave Avalon era despedaçada.
Disseram para a gente ficar e morrer para que vocês pudessem se sentir seguros. Chamaram a gente de risco biológico. Ela se levantou, ignorando a dor aguda nas costelas e o sangue pingando em seu colarinho. Caminhou em direção à lente da câmera principal da unidade de comunicações. Agora que a sujeira foi limpa, vocês querem falar de segurança galáctica? Os olhos de Dana eram como pedra. Vocês não querem ajudar. Vocês querem a receita do fogo que usamos para nos salvar. O árbitro Vax começou a falar, com as mãos erguidas em um gesto apaziguador. Capitã, você precisa entender as implicações políticas. Dana não o deixou terminar. Olhou diretamente para a câmera, seu rosto uma máscara de desafio humano forjada nos incêndios da nebulosa. Ela não fez um discurso. Não implorou. Com um movimento lento e deliberado, ela ergueu o dedo médio diretamente para a câmera, um gesto humano universal que não precisava de tradução em nenhum canto da galáxia. Rodrigo, corta o sinal, latiu ela. Com prazer, capitã, disse Rodrigo batendo a mão no interruptor de desligamento. A tela ficou preta, mergulhando a ponte de volta ao brilho vermelho fraco das luzes de emergência. Dana olhou para as naves do Conselho se aproximando. Os veículos lindos, caros e covardes da elite da galáxia. Pete, tranque as escotilhas externas. Somente trincos manuais, ordenou Sarah com a voz firme. Se esses abutres querem nossos segredos, vão ter que entrar pela porta da frente e descobrir exatamente o quão primitivo um humano com uma chave inglesa pode ser. A transmissão de crista dourada do Conselho mal havia piscado na escuridão quando um novo tremor sacudiu a nave The Grudge. Não era a vibração limpa e constante de um núcleo de dobra ou o tranco seco de um lançamento de mísseis. Era a batida úmida e rítmica de algo orgânico tentando encontrar um caminho para dentro. Os restos da frota biológica não eram mais um exército coordenado. Com sua nave-mãe reduzida a poeira estelar e cinzas ionizadas, os drones casca restantes, aqueles carrapatos coriáceos de várias patas que pulsavam com uma luz verde doentia, regrediram a um estado de frenesi feral e suicida. Impulsionados por um impulso coletivo agonizante, centenas deles enxamearam o casco cicatrizado da nave humana, com seus membros de quitina raspando contra o metal como 1000 facas em uma lousa. Dana Scully agarrou a alça superior para se firmar, enquanto um estrondo surdo ecoava da popa. Eles não estão mais tentando nos colher, disse ela, com a voz tensa enquanto lutava para manter o equilíbrio na ponte cheia de fumaça. Estão apenas tentando nos levar junto com eles. Capitã, a mira automática fritou, gritou Rodrigo, seu rosto iluminado por uma chuva de faíscas de seu console moribundo. Ele era um jovem, mal chegando aos 20 anos, com uma bandana suja de graxa amarrada na cabeça e um olhar de puro e obstinado desafio nos olhos. Os sensores estão tão entupidos de poeira de nebulosa e entranhas alienígenas que os computadores não conseguem distinguir um drone de um pedaço de destroço. Então paramos de usar os computadores, latiu Sarah. Ela agarrou o rádio geral da nave. Black, Pete, as torres de defesa são peso morto, a menos que alguém mova as engrenagens manualmente. Vão para as baterias do convés médio agora. No coração da nave, Black, a fera, já estava em movimento. Ele não precisava do elevador. Ele se lançou por uma escotilha de manutenção, seus braços massivos e peludos puxando sua estrutura de 2,10 metros pelos corredores estreitos com a velocidade de um predador da selva. Ele alcançou a estação de artilharia de bombordo no exato momento em que um drone casca bateu contra o vidro reforçado da bolha da torre, com sua tromba em forma de agulha, rachando a camada externa. A torre foi projetada para um piloto e um motor assistido por computador. Agora, com a energia oscilando e os servos travados, era uma tumba de ferro frio. Black não se importou. Ele sentou-se no apertado assento do artilheiro, com os joelhos pressionados contra o peito, e arrancou a carcaça de plástico das rodas de manivela manuais. Pete entrou logo atrás dele, com a respiração vindo em arquejos irregulares. Ele carregava um balde de óleo hidráulico preto e espesso e um pé de cabra reforçado. Está travado, Black. As engrenagens fundiram por causa do calor. Então desfunda elas.
rosnou Black, com seus olhos escuros fixos no enxame de monstros coriáceos lá fora. Pete não hesitou. Ele banhou o conjunto de engrenagens primário em óleo e cravou o pé de cabra nos dentes do mecanismo. No 3. Empurra como se estivesse tentando quebrar o mundo. Black agarrou as manoplas manuais, seus músculos massivos saltando sob seus pelos cinza, com o tecido de seu colete tático esticando audivelmente. 1, 2, 3. Com um som de metal gritando e torturado, a torre gemeu e começou a girar. Pete jogou todo o seu peso sobre o pé de cabra, seu rosto ficando roxo com o esforço enquanto forçava as engrenagens teimosas a morderem. Continua girando, continua mordendo, mostra para eles o que uma chave inglesa humana pode fazer quando tem cuspe o suficiente por trás. Lá fora, os drones estavam em toda parte. Pareciam um cruzamento entre uma aranha gigante e uma sanguessuga marinha inchada. Seus corpos cobertos de cílios trêmulos que os ajudavam a se agarrar ao casco da nave. Um deles, um gritador, um drone com uma boca circular larga cheia de fileiras rotativas de dentes serrilhados, prendeu-se ao cano da torre. Black urrou, um som de puro e absoluto desafio que ecoou pela nave. Ele não esperou por um travamento de alvo. Ele usou sua força física bruta para balançar os pesados canhões duplos, usando os canos maciços como um porrete para expulsar o gritador do casco. A criatura girou para o vácuo, seu corpo vazando fluido roxo. "Come isso aqui!" gritou Black, socando o polegar no gatilho manual. Os canhões não disparavam feixes limpos. Eles cuspiam projéteis de tungstênio irregulares e incandescentes que rasgavam o vácuo. Como Black estava mirando no olho e movendo a torre à mão, seu fogo era imprevisível e devastador. Ele não estava seguindo um algoritmo. Ele estava caçando. Cada tiro que disparava era um testemunho dos milhares de anos que seus ancestrais passaram lançando lanças e mirando arcos. Lá na ponte, Dana fazia sua própria dança com a morte. A nave The Grudge mal era uma nave. Era uma coleção de destroços mantida unida pela memória de um casco. Ela usava as pequenas explosões dos propulsores de manobra para realizar microajustes, esquivando-se dos fragmentos maiores da nave-mãe destruída que flutuavam ao redor deles como icebergs de obsidiana denteados. "Vamos lá, querida", sussurrou Sarah, com as mãos leves nos controles, sentindo cada tremor da nave através das palmas. "Só mais alguns minutos. Não deixa esses parasitas darem a última palavra." Ela viu um contemplador do vazio, um interceptador biológico massivo, parecido com uma centopeia, com dezenas de olhos vermelhos brilhantes, mirando sua cabeça espinhosa contra a ponte. Era uma corrida suicida. A criatura acelerou, suas placas de quitina chacoalhando enquanto se preparava para abalroá-los. "Black, 10 horas! No alto!" gritou Sarah. No casulo de artilharia, Black sentiu a nave inclinar. Ele e Pete se moveram como um só. Pete jogou seu peso na manivela, com as manoplas de metal queimando suas palmas, enquanto Black puxava a torre para cima. As engrenagens guincharam, uma chuva de faíscas em brasa caiu sobre eles, mas os canos giraram para o lugar no exato momento em que os olhos vermelhos do contemplador do vazio encheram a visão. Black não piscou. Ele esperou até conseguir ver as escamas individuais no rosto da criatura. Então ele segurou o gatilho até que os canos ficassem vermelho cereja. Os projéteis de tungstênio trituraram a cabeça da criatura a queima-roupa. O contemplador do vazio não apenas morreu, ele se desintegrou em uma erupção espetacular de escamas pretas e bile neon verde. A explosão foi tão próxima que o clarão cegou Dana por um segundo, iluminando toda a ponte em uma luz fantasmagórica e doentia. O último dos drones, vendo seu campeão final cair, pareceu perder o resto de sua centelha. Eles flutuaram para longe ou foram eliminados pelo fogo implacável de Black, até que, finalmente, o setor ficou em silêncio. Um silêncio mecânico e pesado se instalou sobre a nave The Grudge. O único som era o chiado da ventilação e o tique-tique rítmico e distante do metal esfriando. No casulo de artilharia, Black soltou as manoplas, com as mãos tremendo pelo esforço. Ele olhou para Pete, que
que estava sentado no chão, coberto de óleo e arquejando em busca de ar. Pete olhou para suas palmas com bolhas, depois para o alienígena massivo e peludo ao seu lado. Nada mal para um macaco, ofegou Pete, um sorriso cansado se espalhando em seu rosto. Black soltou um som curto e bufante que poderia ter sido uma risada. Ele estendeu a mão e deu um tapinha no ombro de Pete com uma mão do tamanho de um prato de jantar. E nada mal para um vira-latas sem pelo que balança chave inglesa. Na ponte, Dana Scully desabou em sua cadeira. Seu rosto era uma confusão de sangue seco e fuligem, e suas mãos ainda estavam curvadas, como se estivessem segurando os manches de voo. Ela olhou pela janela. A nebulosa estava para trás. O conselho estava espreitando no escuro, e o inimigo estava morto. Ela estendeu a mão e clicou no rádio uma última vez. Bom trabalho, pessoal. Ainda estamos aqui. Ela observou enquanto o primeiro dos transportes civis humanos, tendo dado a volta após o bloqueio de salto ser limpo, aparecia no horizonte. Não eram naves de guerra, eram naves de esperança. E conforme se aproximavam dos destroços fumegantes da nave The Grudge, Dana sabia que, pela primeira vez em muito tempo, os humanos eram aqueles que lideravam o caminho. O silêncio que se seguiu à explosão final foi tudo, menos silencioso. A nave The Grudge não estava apenas à deriva, ela pairava no vácuo como um cigarro descartado e ainda aceso, deixando um rastro fino e acre de fumaça cinza na escuridão infinita. Na ponte, o ar era uma sopa espessa e turva de plástico queimado e ozônio que ardia nos pulmões. As luzes vermelhas de emergência pararam de piscar e ficaram acesas, lançando um brilho sombrio e sangrento sobre os destroços dos consoles. Dana Scully encostou a cabeça no assento, com a respiração pesada e irregular. Cada músculo do seu corpo parecia ter sido substituído por chumbo. Ela levantou uma mão trêmula e empurrou o que restava do seu boné para trás, os dedos roçando no sangue seco em sua têmpora. Pelas rachaduras em forma de teia de aranha no visor principal, a terra pairava ao longe. Um mármore magnífico e rodopiante de safira e nuvens brancas, brilhando com uma beleza frágil que parecia impossível após a violência das últimas horas. Bom, coachou Sarah, a voz falhando enquanto alcançava um microfone de rádio meio derretido. Não é exatamente uma praia na Flórida, mas a vista é decente. Ao lado dela, Rodrigo estava debruçado sobre sua estação com a bandana encharcada de suor. Ele soltou uma tosse aguda e úmida e começou a mexer em interruptores que não faziam mais clique. Capitã, os sensores são basicamente sucata, mas estou pegando rastros de saltos localizados. 6 deles. 8. Eles estão voltando. Os transportes civis, a pesada e cor de ferrugem Navy Mayflower, a Navy Hearthstone e várias naves coloniais menores, não ficaram na segurança do salto. Eles deram a volta. Um por um, desaceleraram no setor, seus holofotes cortando o campo de destroços de quitina orgânica e sangue congelado. Eles se moviam como irmãos protetores, posicionando seus cascos massivos e desarmados ao redor do esqueleto quebrado da nave The Grudge. Uma voz estalou na frequência de emergência. O capitão Bob, da nave Mayflower. Grudge, aqui é o Bob. Vimos o clarão do ponto de salto. Não vamos deixar nossa escolta para trás. Temos equipes médicas e engenheiros de prontidão. É só falar. Dana fechou os olhos por um segundo, com um sorriso pequeno e genuíno surgindo no canto da boca. Bob, só mantenham os scanners ligados. Estamos um pouco bagunçados por aqui. Nas entranhas da nave, a situação era ainda mais visceral. Pete rastejava por um duto de manutenção estreito, com os joelhos ralando no metal denteado. Os motores principais estavam mortos e o núcleo do reator estava esfriando, tornando-se uma tumba metálica silenciosa. Ao lado dele, Ares, a aprendiz de pele azul, segurava uma lanterna piscante, com seus apêndices tremendo a cada gemido da estrutura da nave. Pete não parecia derrotado. Ele segurava um pedaço de giz industrial amarelo firmemente entre os dedos sujos de graxa. Conforme se movia pelo interior curvado do casco,
Começava a desenhar círculos e X sobre as costuras rompidas e as vigas estruturais empenadas. Um reator novo, bebê, murmurou Pete para a antepara, sua voz um rasgo carinhoso. Ele deu um tapinha em uma seção do casco que ainda irradiava calor. E os assentos mais macios que você já sentiu. Couro legítimo de imitação, eu prometo. Você mereceu. Aguentou a pancada e não arregou. Só aguenta mais um pouco. Ares o observava, seus olhos grandes e escuros refletindo a luz amarela da lanterna. Pete, o suporte de vida está em 4%. Deveríamos ir para a câmara de vácuo. 4% é muito para um homem que sabe segurar o fôlego, garota, resmungou Pete, marcando outra rachadura com seu giz. Não vamos deixar ela enquanto ela ainda estiver sangrando. Marca aquela caixa de junção ali. Vamos precisar ignorar toda a rede secundária quando as equipes de resgate chegarem. De volta à ponte, Black, a fera, finalmente arrastou sua estrutura massiva para fora do casulo de artilharia. Ele não disse nada ao entrar na ponte. Simplesmente sentou-se nas placas do chão, com as costas apoiadas na cadeira da capitã. O metal gemeu sob seu peso, mas aguentou. Ele parecia um titã caído, com seus pelos cinzas empastados de sujeira e o peito subindo e descendo enquanto finalmente deixava os músculos relaxarem. A luz vermelha captou o brilho de seus dentes enquanto ele soltava um longo e vibrante suspiro de alívio. O momento de paz foi estilhaçado por um novo conjunto de ícones surgindo no mapa tático de longo alcance, ou o que restou dele. Capitã, temos companhia, disse Rodrigo, a voz tornando-se fria. Assinaturas do Conselho, 12 delas, cruzadores pesados e um couraçado. A frota do Conselho Galáctico chegou como uma parada de abutres. Aquelas não eram as naves surradas e funcionais dos humanos, eram obras de arte, aerodinâmicas e prateadas, moldadas como pássaros planando ou agulhas polidas. Liderando-as estava a nave Wings of Justice, a nau capitânia da frota de classe árbitro. Conforme diminuíam a distância, as naves do Conselho começaram a piscar suas luzes de saudação, um azul rítmico e pulsante que deveria sinalizar um encontro pacífico. Mas danavia a verdade nos monitores de rastro de calor. Suas baterias cinéticas primárias estavam travadas na nave The Grudge, e suas frequências de escudo estavam configuradas para pronto para combate. O rosto do árbitro Vax voltou a piscar na tela secundária, embora a resolução estivesse granulada e distorcida. O alienígena de pele de ardósia parecia composto agora, seus 4 olhos rastreando algo fora da câmera. Capitã Scully, disse Vax, o tom transbordando uma preocupação sintética. Chegamos para prestar assistência. No entanto, conforme o mandato de biossegurança, devemos assumir a custódia imediata do seu veículo. Acreditamos que sua nave foi comprometida pelos resíduos orgânicos dos invasores. Vamos rebocá-los para uma instalação segura do Conselho para uma análise completa de segurança e quarentena. Dana observou as naves do Conselho se espalharem, cercando os transportes civis e a nave The Grudge, como lobos, circulando um alce ferido. Eles não estavam lá para ajudar. Estavam lá para confiscar a tecnologia que Pete improvisou e os dados da batalha. Análise de segurança, repetiu Sarah, a voz plana. Ela olhou para Black, que parara de relaxar e agora se levantava lentamente, com as garras saindo com um clique suave e letal. Ela olhou para os civis, as famílias que acabaram de sobreviver a um genocídio apenas para serem recebidas por uma quarentena. Rodrigo, disse Sarah, a voz subindo com um novo tom afiado. Chama o Pete. Fala para ele esquecer o giz. Capitã? Dana levantou-se, com as pernas tremendo, mas as costas eretas. Ela encarou pelo visor as naves prateadas que se aproximavam, com suas luzes zombando dela. Pete, latiu Dana no rádio. Quero cada câmara de vácuo, cada escotilha de manutenção e cada porta de acoplagem trancada. Quero os trincos manuais batidos. Se eles querem nos analisar, vão ter que abrir caminho no corte através de cada centímetro de aço humano que nos resta. Com prazer, capitã. A voz de Pete voltou, soando energizada pela primeira vez em horas.
O som de pesadas barras de ferro batendo no lugar ecoou pelo casco da nave The Grudge. O som de uma porta sendo trancada contra um vizinho, que só veio ver o que sobrou para roubar. Dana observou os abutres do conselho se aproximarem, com o queixo cerrado e a mão apoiada na manete de sobreposição manual. Eles haviam sobrevivido aos monstros, não iam se render aos políticos. O tum-tum-tum rítmico de botas magnéticas pesadas contra o casco externo ecoou pela câmara da câmara de vácuo. Não era o inimigo, era a chegada da equipe de abordagem diplomática do Conselho. Pelo vidro espesso e reforçado da baía de ancoragem principal, Dana Scully observou enquanto um cordão umbilical de alta pressão da nave Wings of Justice se acoplava à nave The Grudge. O diplomata-chefe do Conselho, um talurano chamado Midgar, um ser de estrutura aviária esguia coberto por penas iridescentes e 4 olhos que se moviam de forma independente, estava atrás do selo de vidro do cordão. Ele parecia enojado com a fuligem e a sujeira que cobriam a nave humana. Atrás dele estava um esquadrão de guardas executores, criaturas que lembravam rinocerontes bípedes em armaduras de cerâmica branca polida, com suas lanças de choque brilhantes em punho. Midgar martelou seu punho fino contra o painel de sobreposição manual do lado de fora da câmara de vácuo, sua voz estalando pelos alto-falantes de proximidade local. Abram esta escotilha imediatamente, Capitã Scully. Estamos aqui sob os mandatos de emergência da Lei de Biossegurança. Vocês estão ocultando dados técnicos confidenciais que são propriedade do Coletivo Galáctico. Sua resistência é um ato criminoso. Dana Scully deu um passo à frente no quadro interno da câmara. Ela não parecia uma heroína de cartaz de recrutamento. Seu rosto era um mapa de sangue seco e graxa. Seu uniforme estava rasgado no ombro e ela segurava uma chave de cano pesada e enferrujada que Pete lhe dera. Ela estava ladeada pelos gigantes de sua tripulação. Pete, cujas mãos ainda estavam manchadas com a lama preta dos motores sobrecarregados, e Black, cuja presença massiva e peluda fazia a câmara de vácuo parecer uma gaiola. Dana não usou o intercomunicador. Ela se inclinou perto do vidro, seus olhos fixos no rosto trêmulo e aviário de Midgar. Ela cuspiu um bocado de saliva tingida de sangue nas placas do convés, bem entre as botas impecáveis do diplomata. Vocês querem nossos segredos? A voz de Dana era um rasgo baixo e perigoso que vibrava pelo metal. Aqui vai o primeiro. A gente não gosta de vizinho que fica sentado no escuro assistindo a gente queimar. E aqui vai o segundo. Um humano não entrega as ferramentas que usou para salvar seus filhos só porque um pássaro num terno chique pediu por elas. As penas de Midgar se eriçaram em uma exibição de fúria indignada. Seus olhos saltaram para Black, que soltou um estrondo baixo vindo do fundo do peito, que parecia o deslocamento de uma placa tectônica. Vocês são bárbaros primitivos, gritou Midgar, sua voz atingindo uma frequência melódica de pânico. Vocês não têm a compreensão básica da etiqueta galáctica. Esta tecnologia, esta interferência que vocês usaram, é perigosa demais para uma espécie que ainda usa fogo nuclear e martelos de ferro. Etiqueta não impediu a espécie Caeri de comer a nave Avalon, interveio Pete, dando um passo à frente. Ele ergueu uma placa de circuito carbonizada, a mesma que gritou a frequência que salvou a frota. Isso não é tecnologia para vocês, é um milagre. Para nós, é apenas o que acontece quando você não tem outra escolha a não ser lutar. O guarda executor líder, um massivo guerreiro Crowley, com pele cinza espessa e um focinho cheio de dentes serrilhados, deu um passo em direção ao vidro, sua lança de choque zumbindo com eletricidade azul. Afaste-se, humana. Vamos cortar essa porta no fogo se for preciso. Dana não piscou. Ela estendeu a mão e agarrou a pesada alavanca de ferro do trinco manual. Era uma trava mecânica primitiva que nenhum computador poderia anular e nenhum sinal remoto poderia hackear. Rodrigo, corta o link, ordenou Sarah, seus olhos nunca deixando os de Midgar. Cansei de falar com fantasmas. Na ponte, Rodrigo esmurrou o disjuntor principal de comunicações. O sinal de vídeo da nau capitânia do Conselho morreu instantaneamente, deixando o árbitro Vax encarando uma tela de estática.
Na câmara de vácuo, as luzes piscaram e apagaram, deixando apenas o brilho laranja fraco dos bastões químicos de emergência que Pete havia ativado. Dana agarrou a alavanca com as duas mãos, seus músculos tensionando enquanto se preparava para selar a nave de vez. Vocês tiveram a chance de ser nossos aliados, disse Dana para o diplomata através do vidro. Agora, vocês só estão no caminho. Ela jogou todo o seu peso na alavanca, com um estalo metálico violento que ecoou por todos os convéses da nave The Grudge. Os pesados trincos de aço bateram no lugar. O selo externo da câmara de vácuo chiou enquanto Dana iniciava uma purga de pressão manual, forçando o cordão umbilical do conselho a se desprender com um jato de vapor congelante. Midgar e seus guardas recuaram enquanto o tubo de ancoragem se retraía, flutuando para longe do casco cicatrizado da nave humana. Dana ficou ali, observando pelo vidro, enquanto as naves prateadas do conselho começavam a encolher na distância. Elas ainda estavam lá, ainda armadas, mas não estavam mais no controle. Dana voltou-se para o interior escuro de sua nave. Pete já estava indo de volta para a baía de engenharia, assobiando uma melodia baixa enquanto planejava como reconstruir as turbinas. Black hesitou por um segundo, sua mão massiva pousando no ombro de Danaen, um gesto de apoio silencioso e inabalável, antes de sair para ajudar as equipes médicas nos convéses inferiores. Dana alcançou o rádio geral da nave, sua voz ecoando pela nave Mayflower, pela nave Hearthstone e por cada outra nave de refugiados que agora se aglomerava ao redor da nave The Grudge. Aqui é a Capitã Scully, disse ela, e pela primeira vez deixou a exaustão aparecer, mas só um pouco. O caminho de volta para a Terra é longo e o Conselho não vai facilitar as coisas. Mas agora, nós temos nosso próprio fogo e não vamos deixar ninguém apagá-lo. Ela agarrou as manetes de aceleração, sentindo o pulso fraco e teimoso dos motores no fundo do chão. Aqui não, seus filhos da puta! Gritou Dana na frequência aberta, suas palavras atingindo cada ouvido humano no setor. Hoje não! A frota civil acendeu seus motores em uníssono, uma muralha massiva de empuxo incandescente que empurrou contra a escuridão. A nave The Grudge, quebrada e sangrando, mas ainda desafiadora, liderou o caminho, abrindo uma trilha através das estrelas